aleluia, 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 aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós as primícias do seu gesto criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de oração. No íntimo do nosso coração, rezemos ao Senhor, pedindo que nos conceda o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos acompanhando, retomamos hoje, na verdade, o Evangelho de Marcos, que ficamos 6 domingos com João. Paramos no Evangelho de Marcos quando Jesus viu a multidão, sentiu compaixão e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aí saltamos para o Evangelho de João
e vimos o relato da multiplicação dos pães e todo o discurso sobre o pão que Jesus desenvolveu no capítulo 6 de João. Hoje retomamos Marcos no capítulo 7, que você tem aí à sua mão, no folheto, e volta o tema do pão, agora associado a um tema muito importante, muito comum nos dias e nos tempos atuais, que é o tema comum a todas as religiões. Se você estudar a religião como um fenômeno antropológico, social, cultural, todos os povos e culturas do mundo, onde origina uma tribo, uma comunidade, lá tem fenômenos e comportamentos religiosos. E em todos os povos há uma elaboração acerca do que é ser uma pessoa limpa, pura. Todas as religiões apresentam métodos e meios de purificação. Também o cristianismo e o judaísmo são fortemente marcados por esta intuição, a busca da purificação, a busca que se dá também no tema da perfeição, da pureza. E essa polêmica aparece exatamente no Evangelho de Marcos, num sanduíche. O Evangelho de Marcos tem, por 2 vezes, Jesus multiplica pães. No capítulo 6 e no capítulo 8, são 2 relatos de multiplicação de pães, distintos cada um. Num sobram 12 cestos, no outro sobram 7 cestos de pães, algumas variantes. Mas o que é interessante é que, entre o capítulo 6 e 8, há o tema do pão polêmico, como vimos em João. Aqui, associada a uma campanha contra Jesus. Vamos lá? Tome aí no seu folheto, importantíssimo esse texto, número 11, João capítulo 7, a partir do versículo 1 até o 23, saltando alguns versículos. Nós estamos, portanto, desculpe o trocadilho, a brincadeira, mas é para a gente memorizar. A gente chama essa cena de efeito sanduíche, porque tem no capítulo 6 a primeira multiplicação dos pães, no capítulo 8 a segunda multiplicação dos pães, e nós estamos entre uma multiplicação e outra no recheio do pão, vendo como é que reagem diante da ação de Jesus. Vamos lá? Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei, leiam, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Escute aí, é uma longa discussão com os judeus, fariseus, contrastando com o sucesso de Jesus com a multidão. Os fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém, reuniram-se em torno de Jesus. Jesus está numa expressão goiana, está no sertão, no cafundó da Galileia, entre as aldeias e os povoados da Galileia, longe da capital, longe do burburinho daquilo que ocorre em Jerusalém. Mas a atividade missionária de Jesus lá na Galileia chegou aos ouvidos de Jerusalém, e Jerusalém manda um destacamento. Fariseus e mestres da lei, já lhes falei muitas vezes o ano passado, brevemente recordo, que são 2 grupos com uma finalidade muito parecida. Os fariseus são uma espécie de catequistas que ensinam a lei de Deus, e os mestres da lei uma espécie de fiscais, para observar se aquele que passou pela escola da palavra, aprendeu com os fariseus, se observam. São os que decidem os conflitos no meio do povo. Eles vêm de Jerusalém em torno de Jesus. Esta sessão conflituosa que vai desencadear numa ruptura de Jesus com o judaísmo de Jerusalém e o judaísmo da sinagoga.
Num certo momento, Jesus vai virar as costas para o judeu e dizer: não compensa anunciar mais para vocês, e vai anunciar aos pagãos, vai desistir. Preste atenção que Jesus desiste de gente que põe critérios rígidos e rigorosos para aceitar o que ele oferece, e vai aos pagãos. Olhe o que é que eles trazem como preocupação. Versículo 2: eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Alguns dos discípulos. Dentre os discípulos de Jesus, haviam alguns que não tinham uma formação muito judaica, como Filipe e André, que tinham influência da cultura grega. Comiam pão com as mãos impuras, sem as terem lavado. Esse conceito de pureza está muito presente no mundo de hoje. Vamos lá? Versículo 3: com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Pronto. Cole nessa ideia. Nós vamos precisar dela o resto do ano. Os fariseus e mestres da lei, na verdade fala, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Aqui, se você é uma pessoa que vive a fé cristã, a fé católica, apenas baseada na tradição que você recebeu dos antigos, você precisa criar coragem de dar um passo à frente e avançar no caminho da fé. Ser católico apenas pelo que recebeu como tradição é muito pouco. Na verdade, é critério para dispensar. Daqui um pouco vai ficar mais polêmico. Mas cole nessa ideia: a tradição, os costumes, as repetições rituais, vindas muito mais do fenômeno da cultura. Versículo 4, explicando como é que essa tradição. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. De novo o tema da tradição. 2 pontos, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: bradem, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Ai. É bem delicado esse tema, tá, gente? Que consiste no seguinte: todos nós temos uma certa afinidade com alguns elementos da fé que nós recebemos da igreja, seja dos pais, dos avós, da família, ou por um processo de conversão, depois pregação e a vida e a relação com a igreja. Todos nós desenvolvemos um tipo de afeto com com comportamentos, atitudes que a gente reproduz, porque nós achamos que ajuda a gente a rezar. Não temos isso? Para cada um, a variável é enorme. Para uns, o ápice do zelo é não sair de casa sem fazer o sinal da cruz. Eu, por exemplo, não saio de carro, nem chego sem fazer o sinal da cruz, como hábito, assim. Se ando um pouco sem ter feito, quando eu me recordo, me dou uma bronca e retomo o zelo de oração. O problema é o seguinte: quando você pega esse comportamento religioso seu, como hábito e costume religioso seu, você dá um empenho de valor tão grande nesta repetição e nesses modos rituais, em que você põe e começa a dar a essa prática religiosa pessoal a mesma natureza de um culto que se presta para Deus, como a Eucaristia. Esse é o problema. Quando você transforma isso numa espécie de
ápice da vida religiosa são os costumes que eu tenho, que eu desenvolvi. E o mais grave é que na maioria das vezes, essa prática religiosa vai desencadear numa coisa. Você começa a repeti-la e a praticá-la de forma tão convencido e tão orgulhoso do que isso representa para você, para os seus antepassados, para o seu avô, avó, para o pai, a mãe, para alguém de quem você recebeu, que daqui um pouco, sem você perceber, vai vir a polêmica que desencadeará agora. Se alguém te perguntar cadê Deus, você não sabe. Você sabe falar de seus costumes e suas práticas, de seus modos rituais, mas você não entende nada de Deus. Esse é o problema. Aqui é a reivindicação dos judeus, não é sobre higiene, é sobre tradição ritual, obediência ritual, que tem caráter de um culto privado, e que põe isso numa altura tão grande, que a sua religião se transforma, essa prática pessoal, no modo, a religião de repetição. O vínculo, olha quantas vezes nesse pequeno trecho se repetiu. Tradição recebida dos antigos, conforme receberam por tradição, não seguem, não fazem de nenhuma prática, como eles perguntam a Jesus, por que eles não seguem a tradição dos antigos? O vínculo é com o passado, o vínculo é com a cultura, não há um horizonte de eterno, não há uma fonte que é Deus, mas os meus e os vínculos e as tradições antigas. Se você vai a Israel, por exemplo, e olha a pesquisa sobre fé no estado de Israel, 10, 12 milhões de habitantes em Israel, os judeus, se você perguntar aos judeus se eles acreditam em Deus, o número de judeus que não acreditam em Deus é alto, mas eles acreditam na prática religiosa como tradição que vincula como povo da aliança. Estranho, né? Mas tem também um monte de católicos assim dentro das igrejas, que entendem pouco de Deus e sabem muito sobre o que gosta e as coisas com as quais se identifica e com as quais vive um vínculo de repetição. E o mais grave, reprovam gravemente quem não pratica a religião do jeito que eles praticam. Você já abordou alguém que diz para você que você não está perto de Deus porque você não pratica a religião do jeito que eles? Não tem gente assim? Às vezes nós mesmos começamos a julgar as pessoas, achando que elas não estão perto de Deus porque elas não têm costumes como os da gente. Hoje, porque o que vem é muito pesado, só para melhorar o humor de vocês. Terminou a missa, uma senhora na porta da igreja fala: padre, rangendo os dentes, padre, mas eu não dou conta de ficar na missa e olhar as pessoas que vêm com roupa indecente para a missa. Eu falei: o dia que a senhora vê uma pessoa com roupa indecente, segundo o critério da senhora, e jogar o joelho da senhora no chão e dizer assim: obrigado, Senhor, porque mesmo assim o Senhor busca e atrai todo mundo para o Senhor, a senhora vai ter uma elevação tão maior na qualidade espiritual. Porque a infelicidade de uma pessoa na igreja e o advento da internet cresceu demais dentro da fé católica, dentro do cristianismo. O advento da internet trouxe para a igreja a indústria dos fiscais da religião. Nós padres somos vigiados, os bispos nem se fala, o Santo Padre e o Papa Francisco vigiados. Aquele critério que impõe, se não reza assim, se não se veste assim,
se não faz gestos assim, não corresponde ao culto verdadeiro. E aí, essa gente que começa a invalidar a igreja, na verdade, passa a ocupar um lugar de fiscal da religião, e ela mesma não traz com ela Deus, senão a tragédia de identificar-se com um modo de fé. Por exemplo, esses movimentos tradicionalistas, rigoristas que tem dentro da fé católica hoje, e que acham que a nossa missa nem presta porque não reproduz o esquema deles. Pobres, porque eles se identificam com um período da história muito curto. O que eles falam, a religião verdadeira, a fé verdadeira, a tradição verdadeira, o que eles trazem como compreensão desse conceito de verdadeiro, não avança mais do que o século XI, XII, no máximo. Século X para trás, os primeiros 1000 anos da igreja, eles nem têm noção do que foi. Porque você, e nesse ponto, há de ser respeitado o que os papas e os bispos trazem para a igreja. Se eles, com a formação que eles têm, praticam a fé e a religião como praticam, é porque eles têm obrigação de transmitir-nos a verdade, não de um recorte, de um pedaço da história da igreja, mas dar-nos acesso à igreja toda. Do Marcos 0, do dia em que Jesus chamou Pedro, Tiago e João nas margens do mar da Galileia, e ali fundou as 4 primeiras colunas da igreja, até a parousia, até a plenitude. A igreja precisa dar a você o acesso à igreja toda, e não a um recorte estético, plástico, de uma época que gosta e acha bonito. Está me entendendo, gente? Morro de medo de vocês não estarem entendendo isso. Morro de medo. Porque se não entender isso, você é a criatura mais vulnerável a qualquer vírus e bactérias que hoje infestam os bancos das igrejas e as redes sociais chamadas católicas. Infectadas com o vírus nojento de uma gente que não tem Deus, senão um pedacinho da história querendo ser soldadinho de Jó, repetindo ritos e costumes e tradições para inflar o próprio ego. Não é nem para glorificar a Deus. Olha o que vem. Eles perguntam a Jesus. Você vai se assustar, você se prepare. Até molho a goela, porque o que vem é: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? É bom lembrar uma nota. Os fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém. Se você estudar e pesquisar o que era um fariseu e um mestre da lei na época de Jesus, quem era esse tipo de gente, que tipo de vida tinha, que ocupação tinha na sociedade, você vai se surpreender. Na maioria das vezes eram ricos comerciantes de Jerusalém, ou das aldeias mais de base comercial dos vilarejos. Eram os representantes da produção da farinha, do azeite e dos animais que se sacrificavam no templo, com o rigor, selo de qualidade. Eles mesmos faziam parte das corporações que comercializavam e tinham um alto padrão, quer dizer, eles tinham servos, empregados e escravos dentro de casa, para subir e descer as piscinas, as fontes de água de Jerusalém, para ter água em casa para tomar banho toda hora que sair da rua, e voltar da rua e lavar a mão, e lavar a mão, e lavar pé, e lavar a cabeça. Jesus está no cafundó da Galileia, nas aldeias de deserto e semideserto, com escassez de água e escassez de pão. O problema para Jesus é a multidão que não tem o que comer.
E para eles o problema é a plástica de uma prática religiosa toda no formol, repetindo aquele rigor da tradição dos antigos. Porque Jesus vai enfrentar agora, vamos lá? Versículo 6, brada a igreja, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Brada. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vai. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ah, tá. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. São elementos da cultura, da tradição religiosa, recebido dos antigos, mas se procurar cadê Deus, não acha Deus naquela prática. Nem precisa de Deus. Porque às vezes nós somos tão orgulhosos do modo com que a gente vive a religião e pratica os costumes, os ritos e o modo de rezar, que a gente é tão satisfeito com a gente mesmo que não precisa de Deus e nem da igreja. Tem gente que é tão orgulhoso do modo com que recebe a Sagrada Eucaristia que basta isso para ela. E ela ainda sai da igreja falando que todos os outros não receberam Jesus porque não tem o modo com que ela pratica. É disso que Jesus está falando. Jesus chama os fariseus e mestres da lei de hipócritas. Hipócritas é um termo vindo da cultura do teatro grego. Para quem já foi ou se lembra dos estudos do 2º grau, as grandes arenas do teatro grego, para 5 mil, 10 mil, 30, 40 mil pessoas nos espetáculos da tragédia grega. O ápice da sofisticação do teatro grego era poucos artistas no palco, atores, cada ator interpretava 5, 6, 10 personagens. Arrumava a veste do ator, do personagem, e dentro da veste se colocavam as máscaras. Então, eu estou aqui no palco e interpreto vários personagens. De uma cena para outra, eu faço um movimento rápido, guardo uma máscara, pego outra e já volto falando com outro tom de voz, interpretando outro personagem, e isso ludibriava a multidão, que ficava encantada com essa sofisticação do artista, que interpretava muitos personagens, e o povo ficava especulando, mas quem é esse? E o máximo da sofisticação era que as pessoas não descobrissem quem é esse artista, não visse a imagem real de quem ele era. Então, Jesus está chamando os fariseus e mestres da lei de gente de muitas máscaras. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Irmã e irmão, não se ofenda, a pergunta não sou eu que faço, a pergunta é feita também para mim. Quais são as máscaras que eu e você usamos na prática religiosa? Quais são os personagens que nós interpretamos em nossas práticas religiosas, enganando-nos a nós mesmos? Em que Jesus diz para mim e para você: de nada adianta o culto que me prestam. Em que o culto que eu e você hoje prestamos aqui corre o risco de ser invalidado. Jesus dá uma pista. Ele diz que o problema mais grave é que existe uma distância entre o que sai nos lábios e o que está no coração. Qual a distância que existe entre o conteúdo do que você fala e o que passa pelo seu coração? Essa é a pergunta de Jesus. Ou qual a proximidade que existe? Isto é critério
para que você avalie hoje e peça de Jesus a graça, para que Ele, tão somente Ele, ajude você a superar esse abismo entre o que sai dos seus lábios e o que habita seu coração. Ele tem poder para diminuir essa distância. São Bento falava que a mente concorde com a voz. Numa visão mais completa, a gente poderia dizer que a mente, o coração, a alma, todas as fibras do corpo estejam profundamente unidas e combinem com o que sai dos lábios da gente. Que nenhum pedaço seu não esteja envolvido plenamente com aquilo que sai dos seus lábios, mas o que sai dos seus lábios na oração, no diálogo com Deus, seja completamente resultado da inteireza do seu ser na relação com Deus. É isso que Jesus propõe. Superar essa religião de fachada, tão fortemente estimulada e cultivada e propagada como modelo para o mundo de hoje, para o mundo da fachada. Versículo 8 é muito duro. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Desculpe de novo, cadê Deus na sua prática religiosa? Cadê Deus de verdade? Cadê a vontade de Deus de verdade naquilo que você fala sobre Deus? Aquilo que você fala sobre Deus é fruto da sua relação com Deus ou é fruto do que você quer impor para os outros, para que você imponha a si usando um discurso religioso? Hoje nós vivemos a esfera da manipulação das massas. E a melhor forma de manipular as massas hoje são os nossos líderes políticos que não precisam mais nem de partido. Eles precisam de fé, manipulação da fé e rede social, mais nada. Precisa de massa atiçada e fermentada e apaixonada com um discurso de religião, sem igreja, sem pregação da igreja, mas apenas inflamada pelas paixões daqueles que querem se impor a si mesmos como representantes de Deus. E o mais grave, tem um monte de trouxa que quer isso. E tem um monte de nós pregadores que nos submetemos a eles e até colocamos-nos a serviço deles em troca de benefícios, de dinheiro, de emendas parlamentares. Versículo 14. Em seguida Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: brada, escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Espere lá, pronto. Este versículo 14 e 15 inaugura um novo território de culto. Repito, este versículo inaugura um novo lugar de culto, a sua interioridade, o que está lá dentro do seu interior. Para viver a fé e às vezes a prática religiosa, é muito fácil a religião se tornar um lugar onde nós transformamos a prática religiosa num modo de esconder a verdade do que nós somos atrás da máscara da prática religiosa. Tem um monte de gente que está na lista que Jesus vai apresentar agora, e nós precisamos nos identificar na lista que ele apresenta. Acessar a interioridade, permitir que Jesus tome você pela mão e desça com você ao mais profundo do seu ser. Acesse o que está lá no seu coração, para que, purificando o seu coração, aquilo que sai dos lábios
seja aquilo que vem lá do coração e flui numa comunicação de liberdade, de amor e de verdade em Deus. Amém? Amém. Brada! Brada! Reage! Agora deixa eu te avisar. Deixa eu te avisar uma coisa. Não tem nada mais difícil para nós pregadores, e para os psicólogos e psiquiatras e para os médicos, do que ajudar, dos professores, do que ajudar as pessoas a terem coragem de entrar na interioridade delas. É o território mais difícil de ajudar alguém a entrar, é aqui dentro de cada um de nós. Repito pela terceira vez, muitos de nós buscamos a religião muitas vezes para colocar mais um obstáculo e dizer, aqui é território sagrado, aqui você não entra. E Jesus diz o contrário, que não haverá culto que preste, que Deus aceite, se não houver acesso à sua interioridade. Não só, a purificação da sua interioridade. Muitas vezes as pessoas procuram o padre e querem uma orientação espiritual para progredirem na vida. Nas primeiras conversas o padre identifica que a pessoa traz com ela traumas, entraves, bloqueios tão consolidados que diz para ela, olha, vamos devagar. No caminho da fé vamos devagar e nós vamos precisar de ajuda e de ferramenta de quem tem qualificação técnica para mexer com algumas dessas traves e desses bloqueios. Vai precisar de terapia, vai precisar de tratamento, porque não é fácil não, minha gente. Sério. Não é fácil acessar isso. E para ter efeito espiritual, é preciso ter condições, porque às vezes, para mexer com esses bloqueios aqui, minha gente, isso traz à tona traumas, feridas que a gente nem sabe que estão lá dentro. São vulcões cheios de larvas violentas e que precisam ser expurgadas. Tem cura? Tem. Mas mais do que cura, tem tratamento e processos curadores. Não tem mágica. Está claro? Tem processos. Às vezes demora anos. Às vezes a gente morre e o fim do processo de cura é depois da morte, tudo na mão de Deus, é só Ele que dá conta de realizar isso tudo. Porque Jesus agora vai tomar você pela mão e vai entrar dentro de cada uma e cada um de nós e vai mostrar para nós o que pode estar lá dentro. Vamos lá? Eu fico numa tensão tão grande, se eu der um piripaque aqui no altar, é possível. Porque é um tema tão delicado. Vocês não têm noção do que é escutar a pessoa uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos e dizer para ela a mesma coisa. Não adianta você querer religião sem um processo de enfrentamento com essa realidade aqui. Não adianta. Olha o que Jesus vai falar. Pois, versículo 21, é de dentro do coração humano que saem, primeiro, más intenções. Segundo, imoralidades. Terceiro, roubos. Quarto, assassínios. Quinto, adultérios. Sexto, ambições desmedidas. Sétimo, maldades. Oitavo, fraudes. Nono, devassidão. Décimo, inveja. 11º, calúnia. 12º, orgulho. 13º, falta de juízo. Brada, todas estas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Escutando essa lista de Jesus,
você identifica já algumas coisas que estão lá? Consegue visualizar? Se não consegue visualizar isso lá dentro de você, não significa que elas não existem, não estão lá, tá? O único que pode dizer para você se tem essas coisas lá dentro de você não é você mesma, você mesmo. É o próprio Espírito Santo que entra na sua interioridade e é capaz de ir mexendo nessas coisas e ajudando você a perceber o que te habita, como depósito dessas coisas imundas, que não invalidam somente o culto que você presta para Deus, não, invalida sua vida, seus afetos, invalida suas lutas, suas batalhas, não invalida? Entristece, e você às vezes não sabe por que tanto esforço você tem para lutar, para organizar sua vida, sua família, seu casamento, seus filhos, mas bem a hora em que parece que vai ser o grande momento, às vezes uma palavra, um gesto seu, põe tudo no chão e vai para a estaca zero. Por quê? Você não tem noção do que está lá dentro. E essas coisas lá dentro, elas invalidam o resto. Tem um grande teólogo que me ajudou a ter coragem, que é também psicólogo, que me ajudou em retiros a trabalhar esse texto e a fazer o que Jesus repete 3 vezes. Essas coisas saem do interior, saem de dentro do coração, e pela 3ª vez fala, sai de dentro. Este teólogo, ele usa a seguinte expressão: hoje a igreja, que por séculos e séculos, e às vezes se preocupa tanto em pregar o evangelho aos povos e às criaturas, que pensa em arrecadar dinheiro, dízimo e oferta para comprar mais recursos e tecnologias para pregar o evangelho e anunciar o evangelho. Diz esse teólogo: hoje a maior urgência da igreja é evangelizar a interioridade dos que já estão dentro dela. Porque tem um monte de gente, inclusive nós padres, dentro da igreja, mas a nossa interioridade não é evangelizada. Não chegou, não desce. E aí, minha gente, a gente começa a perceber por que essa religião tão linda, tão bela, com tantas 2000 anos de história, por que não há aplicabilidade concreta em minha vida? Porque é preciso ter coragem de evangelizar a interioridade. Eu fiz um exercício que eu vou repetir para você aqui. Dessa lista que Jesus apresenta, das 13 realidades que estão dentro de nós, olhe as áreas em que Jesus mexe. Seu corpo, dentro de você, devassidão e orgulho. A sua relação com a sua sexualidade, as imoralidades e os adultérios. A sua relação com os seus afetos, na família, na amizade, no casamento, no trabalho, no mundo. Os desafetos com o próximo, assassínios, maldades, inveja, calúnia. A sua relação com o mundo e com os bens, roubos, ambições desmedidas, fraudes. A sua relação com todas as dimensões, as más intenções, as fraudes, a falta de juízo, o orgulho. Consegue ligar uma coisa com a outra? Eles dizem que a prática de Jesus é inválida porque os discípulos dele não lavam as mãos, e Jesus diz: olha, mais importante do que lavar as mãos para comer o pão, a pergunta é: como é que você cuida de você mesma, de você mesmo, da sua interioridade, do que está aqui dentro? Como é que você lida com o seu próximo, no seu temperamento,
na maldade, na inveja, no orgulho, na desonestidade, na imoralidade? Como é que você lida com o seu afeto na comunhão matrimonial, com a sua sexualidade? Como é que você lida com os bens? Bento XVI resume isso em 4 colunas. Jesus está apontando para 4 dimensões. A religião por excelência, o cristianismo autêntico, o cristianismo genuíno, nunca dispensará 4 dimensões da sua prática religiosa. Como é que eu lido comigo mesmo? Como é que eu lido com o meu próximo? Como é que eu lido com a criação que Deus deixou tão bela para a nossa vida? No zelo, na preservação, no cuidado com a criação e com os bens. E como é que eu lido na minha relação com Deus? São 4 dimensões. Você com você, você com o próximo, você com a criação e você com Deus. É isto. Pode ir ao templo o tanto que for, pode ir à igreja o tanto que for, mas se este processo não é inteiro, e o tempo inteiro você não costura estas dimensões, não haverá pureza e não haverá purificação. Está claro? E eu termino com uma fala maravilhosa de Bento XVI, citando São Bernardo, um grande teólogo da igreja. Uma oração de São Bernardo para depois da comunhão. São Bernardo escreveu uma oração que diz assim: meu Senhor, como te passou pela mente, ó Deus, entrar na latrina imunda do meu corpo? Sim, Ele entra na nossa miséria e o faz com consciência, o faz para nos compenetrar, para lá de dentro nos purificar, para nos renovar, a fim de que, através de nós e em nós, a verdade esteja no mundo e se realize a salvação para todos. Bonito, né? Bento diz assim: cuidado, agora nós encontramos a estrutura justa do processo de purificação e da pureza. Não somos nós com práticas religiosas, com ritos puritanos, não somos nós que criamos o que é bom. Seria isso um simples moralismo. Mas é a verdade que vem ao nosso encontro. Ele é a verdade em pessoa. A pureza é um acontecimento de diálogo de você com Ele, que acessa a sua interioridade. Ele entra na sua interioridade com o fato de que Ele vem ao nosso encontro. Ele que é a verdade é também o amor. Leva-nos pela mão a entrar em nosso ser, na medida em que nos deixamos tocar por Ele, em que o encontro com Ele dentro de nós se torna amizade e amor. Tornamo-nos assim, nós mesmos, a partir da pureza, pois Ele é puro, e da pureza que recebemos dele, pessoas puras. E depois pessoas que amam com o amor que é dele, pessoas que introduzem os outros na pureza e no amor. Pureza que é dele e amor que é dele. Irmã e irmão, nós damos conta às vezes de, no máximo, descobrir que tem problemas aqui dentro. Ou damos conta até de identificar que tem problema dentro do coração de quem convive conosco. Mesmo nós pregadores, às vezes damos conta de fazer acusações dizendo que lá dentro de você tem coisa ruim.
Jesus é o único que dá conta de descer conosco mesmos aqui dentro, não só identificar o que tem de impuro e de sujo aqui, ele não só identifica, ele é o único capaz de limpar-nos. Amém. Amém. Ele é um... Vai! Reage! Palma para Jesus, palma para o Senhor. Vai! Palmas para Jesus. Palma para o Senhor. Agora é hora de você criar coragem, pegar na mão de Jesus e fazer essa descida ao castelo interior e às outras moradas dentro de você. Entre. Incline a sua cabeça. Jesus estende para você a mão dele. Tome na mão de Jesus, tome a mão de Jesus e desça ao mais profundo do seu ser. E diga a ele que tudo quanto ele encontrar lá dentro de você, que tem impedido você de experimentar a pureza e o amor que é Deus, que é a amizade e a intimidade com Deus, que Ele mesmo com o sangue dele vá lavando a sua interioridade, com o fogo do Espírito Santo vá queimando toda a sujeira e dando a você a graça de uma vida e de uma relação nova. Você com você mesmo, com o próximo, com a criação e com Deus. Reze. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o Nós seremos o teu Deus, povo. e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do O Espírito amor. de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito Para transformar. Meu coração. Cantando mais forte, de pé, toda a igreja. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente Eu creio firmemente no poder do seu sangue, no poder do seu sangue, capaz de purificar capaz de purificar a minha interioridade minha integridade de todos os obstáculos que me impedem de prestar culto a Deus. Por seu sangue, lava-me, purifica-me. purifica Pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito queima em mim toda sujeira, toda sujeira, toda imundície toda imundícia e restaura-me e
como um templo vivo, um santuário novo, onde habita o próprio Deus, o teu Espírito de amor. Eu creio, Jesus. Manifesta em mim hoje, agora, esta purificação por seu sangue, por seu Espírito. Limpa-me. Põe a mão no coração, incline a sua cabeça e experimente a ação de Jesus, do Espírito Santo, limpar, purificar você plenamente de tudo aquilo que torna você infeliz, ainda que dentro das igrejas e rezando muito, mas sem Deus. Peça para que Ele torne você uma mulher, um homem novo, templo, santuário vivo do amor e da graça dEle. E na medida que experimenta esse perdão e essa purificação, vá balbuciando o seu louvor, sua gratidão por tudo aquilo que Ele realiza e opera em você. Obrigado, Jesus. Nós louvamos e glorificamos porque o Senhor é o único capaz de identificar todo o mal que há em nós e de nos limpar de verdade. Obrigado, Senhor. Faz de nós, no seu amor, criaturas novas para o seu amor. Obrigado, Jesus. E dirija com carinho a quem está do seu lado, dê um abraço, um beijo carinhoso. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto o forte poder do amor Dentro do meu coração, quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Levante a mão para o céu, canta. Mande essa paz para o mundo, mais suave. Do meu Senhor, mande essa paz para todo mundo que você julga e condena. Mande essa paz para todo mundo que te julga e te condena também. te dar a paz. Mande essa paz para todo mundo que te ajuda a ser melhor. Mande essa paz Com muito amor. também para a interioridade do seu coração. Põe a mão e cante para você. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito. Repita para você mesma, fale para você, fique em paz, na paz do Senhor. Amém. Amém. E professe: creio.